E aí, tudo tranquilo? Antes de começar esse vídeo eu quero te pedir duas coisas. A primeira coisa que eu vou te pedir é para deixar aqui embaixo nos comentários alguma pergunta, alguma curiosidade ou algum tema que você queira que eu fale sobre. Por exemplo, mas Marcos, peraí, você nunca tem dumping? Cara, pra ser bem sincero, a única coisa que me dá dumping é... Se você quiser saber a resposta dessa pergunta ou de qualquer outra, é só você deixar aí embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas. Da mesma maneira que se você tiver algum tema interessante, ou algum lugar que você queira que eu visite, ou alguma comida que você queira que eu experimente, qualquer coisa do tipo, você pode deixar sua sugestão aí embaixo nos comentários e quem sabe isso não vira um vídeo. A segunda coisa que eu vou te pedir é para me seguir nas redes sociais. Lá você vai acompanhar mais de perto como está sendo a minha rotina, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo da minha vida. De vez em quando eu faço até umas gracinhas. Vai lá. Vai. Isso. Me segue. É óbvio que você não pode esquecer de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com outra pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. O vídeo de hoje é uma tag chamada Eu Fiz Bariátrica. Essa tag foi criada pela Sabrina Sgarbi e nela eu vou responder algumas perguntas, algumas curiosidades sobre a minha experiência com a cirurgia bariátrica. Então vamos para a primeira pergunta. Quando você operou? Eu operei no dia 26 de março de 2014, tem um pouco mais de 2 anos. Quantos quilos você pesava e quanto você emagreceu? Quando eu fiz a cirurgia eu estava pesando 163 quilos. Eu perdi 63 quilos, cheguei a 100, quase saindo dos 3 dígitos, mas aí eu dei uma relaxada, acabei saindo da dieta, parando de fazer exercício e agora eu estou com 115. Qual a técnica você fez? A técnica que eu fiz foi a Bypassing Y de Roux. Qual foi a sua maior dificuldade? Olha, fisicamente, eu acho que a maior dificuldade foi na primeira semana, porque eu fui para casa e fiquei uma semana com o dreno. E eu sou uma pessoa acostumada a dormir de lado. O dreno estava do lado esquerdo da minha barriga e era tipo um tubo assim, com um copinho no fim. Obviamente eu não podia virar para esse lado, e se eu virasse para o outro lado, o copinho ficava pendurado com um tubinho ali, sabe? Era bem chato. No lado físico essa foi a maior dificuldade, mas eu acho que do lado, no geral, a maior dificuldade que eu tive depois da cirurgia está sendo hoje. Eu preciso me controlar porque a minha cirurgia foi tão bem sucedida que às vezes parece que eu não operei. Eu consigo comer do mesmo jeito que eu comia antes de operar. Então essa está sendo a maior dificuldade hoje. 2 anos depois eu estou passando pela maior dificuldade da cirurgia até hoje. No começo não foi tão complicado porque eu tinha tanto medo de ter alguma fístula ou algum problema depois da cirurgia que eu mantinha ali a dieta certinha. Então, se no café da manhã eu tinha que comer meia bisnaguinha com requeijão, era isso que eu comia. E eu não comia mais nada. Então eu acho que o medo de você morrer ajuda um pouco a manter você na linha. O que motivou a sua vontade de operar? Quando eu estava com 163 quilos, eu estava num ponto em que eu ofegava sem perceber, ao ponto de eu estar assistindo TV e a minha prima virar para mim e falar assim: você nem percebe, né, cara? E eu olhar para ela e falar: o quê? Não tô fazendo nada. Na hora eu realmente não sabia do que ela estava falando, só depois que eu fui perceber. E eu já estava num nível que eu tinha dificuldade para levantar da cama. Eu meio que precisava me jogar um pouquinho, sabe? Sabe que quando o cara é muito gordo, que ele anda, tipo, ele vai jogando peso de um lado pro outro, eu tava assim. E na época eu tava na faculdade, um colega meu que não era nem mórbido, mas ele era gordinho e fez a cirurgia. Eu nunca tinha parado para pesquisar, para ver mais sobre o assunto, mas quando ele fez eu fiquei curioso, porque ele se deu tão bem, ele emagreceu tão rápido, que eu falei, peraí, cara, eu vou ver o que é isso. E aí eu peguei o telefone do médico que fez a cirurgia dele, marquei uma consulta e, cara, daí pra frente, em 3 meses eu já tinha operado. Então o que me motivou, além de eu já estar numa situação em que eu precisava fazer alguma coisa, foi ver o caso bem-sucedido desse meu colega da faculdade. Você se inspirou em alguém? Quem? Bom, depois que eu decidi que eu ia fazer a cirurgia, eu comecei a procurar no YouTube alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, para tentar entender um pouco melhor como funciona, né? O que acontece com as pessoas depois que elas fazem essa cirurgia. E eu dei de cara com os vídeos da Sabrina. E o primeiro vídeo que eu encontrei do canal dela foi exatamente o vídeo especial de 1 ano, que começa com a abertura de vários vídeos em que ela fala, tipo, oi pessoal, e ela gordinha e tal, e no último oi pessoal ela tava magra, assim, outra pessoa. Eu falei, cara, peraí, como isso é possível? E foi aí que eu tive certeza que eu ia fazer essa cirurgia mesmo. Então, Sabrina, minha inspiração, tamo junto. Qual era o seu maior medo?
O meu maior medo, obviamente, além do medo de poder dar alguma coisa errada na cirurgia, era perder o prazer em comer, porque comer era um dos maiores prazeres da minha vida e acho que até hoje ainda é. Antes de fazer a cirurgia, eu vi muitos relatos de gente falando que não conseguia comer mais nada, que passava mal com qualquer coisa, gente que não pode tomar um café, não pode comer um pão. E isso tudo me assustou um pouco, mas eu vi que, independente disso, eu precisava fazer alguma coisa, porque eu já estava imenso e eu estava com pressão alta. A minha pressão em repouso era tipo 15/11. Eu não sei bem o que isso significa, mas é alto. Então o meu maior medo era esse, não ter mais prazer em comer. Mas isso já passou. Como lidou com as críticas? Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a ser criticado pela minha decisão de fazer a cirurgia. Óbvio que tiveram pessoas que não eram a favor, tipo a minha mãe, porque ela morria de medo de eu morrer, de eu ter um piripaque, ou eu sou enorme, eu não vou conseguir comer o suficiente para sobreviver. É bem coisa de mãe isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Então, se outras pessoas não concordam com a sua decisão, paciência. Porque no final das contas, quem vai arcar com as consequências dessa decisão é você. Óbvio que devem existir exceções, sei lá, a pessoa teve um problema pós-cirúrgico e acabou tendo que precisar dos cuidados de parentes. Beleza, mas isso é 1 em 1 milhão. Com certeza eu sei que existem pessoas assim, mas não é a regra. Então acho que a pessoa ficar se doendo com críticas não vale a pena. Eu particularmente tive sorte de que todas as pessoas do meu círculo social mais próximo, tipo a minha mulher, os meus amigos mais próximos, eles no geral me apoiaram sim. Inclusive um dos meus amigos que também era muito obeso, ele fez a cirurgia e hoje em dia tá aí magro também, se deu super bem. Mas eu acho que realmente não vale a pena você ficar se doendo com a opinião dos outros. Sua família e amigos apoiaram a sua decisão? Acho que eu meio que respondi isso na pergunta anterior, então na maioria sim, apoiaram. Você teve alguma complicação pós-cirúrgica? Não. Inclusive a minha cirurgia foi extremamente bem sucedida. Para não dizer que eu nunca tive nenhum efeito colateral, nos primeiros meses eu viajei para Maceió e em um dos passeios que eu fiz com a minha mulher eu passei mal. No dia anterior eu tive dumping, porque eu comi doce de leite, e essa é uma das coisas que eu evito comer desde então. Eu já comi depois e não tive nada, mas enfim, já não era uma coisa que eu fazia tanta questão de comer, então whatever. Então eu já tinha passado mal no dia anterior, tive uma dor de barriga, e nesse dia eu não tinha tomado café, porque como eu passei mal a noite toda, eu falei, vou melhor segurar a onda e deixar para comer na volta. E quando eu cheguei nesse passeio, foi numa falésia, até algumas fotos aí, ó. Quando eu subi um morrinho lá, eu já com, sei lá, 20 quilos a menos, óbvio, saí correndo que nem um louco, porque eu estava acostumado a carregar 160 quilos no meu corpo, e pô, com 20 quilos a menos eu tava me sentindo fitness. Então eu subia a montanha assim como se não houvesse amanhã. Chegando lá em cima, eu quase desmaiei. Eu não sei bem o que aconteceu, cara. Só sei que tudo começou a girar e estrelas. Aí eu sentei no chão, meio que tentei dar uma vomitada, mas não tinha nada, porque eu não tinha comido nada, eu tava de estômago vazio. No final das contas eu fiquei sentado ali uns 5 minutos até me recompor e depois o passeio seguiu. Fora isso, não me lembro de outros momentos em que eu tenha tido alguma reação adversa por causa da cirurgia. Cite 3 coisas que você fazia antes e não faz mais. Cara, essa é meio complicada, porque, como eu falei, a minha cirurgia foi tão bem sucedida que às vezes parece que eu nem fiz. Então, a minha vida 6 meses depois da cirurgia já meio que estava voltando ao normal, com a diferença de que eu não conseguia comer muito. Então uma coisa que eu praticamente não fiz mais depois da cirurgia foi ir em rodízio, porque pra mim é jogar dinheiro fora. Eu vou pagar R$30 num rodízio em que eu comeria à vontade e vou comer 3 fatias. Para eu comer 3, 4 fatias, eu prefiro rachar uma pizza com alguém e vai dar, sei lá, R$15, R$10. Sei lá, outra coisa é que eu comprava roupa em loja de gordo. Eu era meio acostumado a comprar roupa sempre na Taco ou na Renner, e um belo dia as roupas de lá começaram a não me caber mais. E eu lembro da primeira vez que eu entrei numa loja específica para gordinhos. Foi uma sensação meio assim, tipo, caraca, cheguei num patamar em que eu sou oficialmente muito obeso para comprar roupas em lojas normais. E diga-se de passagem, roupa para gordo é caro. Enquanto uma camisa custava R$19,90 nas outras lojas, eu precisava dar R$60 para conseguir comprar uma camisa do meu tamanho. Uma coisa em relação à minha alimentação que eu fazia antes e hoje em dia é impossível, é que eu acordava, tomava um café da manhã bizarro, tipo muita coisa, e passava o dia inteiro sem comer.
Aí à noite eu comi uma pizza inteira, porque eu passei o dia inteiro sem comer, então eu estava morrendo de fome. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. De 3 em 3 horas eu fico com fome e eu preciso comer alguma coisa. Então a terceira coisa que eu não faço mais é ficar o dia inteiro sem comer. Cite 3 coisas que você faz agora e não fazia antes. Bom, acho que a primeira coisa que eu faço agora que eu não fazia antes é beber água regularmente. Porque desde muito tempo eu já tenho esse costume de não tomar água durante o dia. Principalmente na época que eu morava sozinho, eu só bebia Coca-Cola a semana inteira. Minha geladeira era só Coca, assim. Uma coisa que eu poderia dizer que acontece comigo hoje, que antes era impossível, hoje em dia eu tenho facilidade para viajar de ônibus ou de avião. Apesar de eu viajar bem mais de carro, onde eu também estou bem mais confortável agora que eu perdi peso, antes era um martírio viajar de ônibus, porque eu era largo, então eu ocupava tipo 1,5 lugar, e quando alguém sentava do meu lado, eu precisava ficar meio assim no corredor, sabe? O meu meio ia pro corredor ao invés da cadeira do lado. Então hoje em dia eu caibo nos lugares. A mesma coisa acontecia em cadeira de bar, sabe aquelas cadeiras de plástico, onde você sempre senta e quando você vai levantar ela vem junto, porque a sua banha passou por baixo do braço e meio que encaixou ali. Aí quando você levanta a cadeira vem junto e você sai andando assim, opa, peraí. Isso nunca mais aconteceu. E a terceira coisa é que hoje eu não sinto mais dor nos calcanhares, que era uma coisa que me incomodava muito antes da cirurgia. Então hoje eu tenho muito menos dificuldade de fazer uma atividade física. Qual a sua pior lembrança da época de obeso? Teve uma vez que eu fui no ortopedista para ver essa minha dor no calcanhar. E na consulta eu expliquei para ele que eu tinha dor no calcanhar, tinha dor no joelho, e a resposta dele foi assim: "Você é gordo". E eu pensei, tá, legal, eu tô te pagando para você me falar o que eu já sei. E ele falou, não precisa fazer um raio-x, você é gordo, você precisa emagrecer. E eu saí de lá sem nenhum pedido de exame nem nada, eu saí de lá só com a minha cara no chão, porque eu estava gordo e o médico me diagnosticou de gordo. Fora isso, teve uma vez que eu fui comer no Subway e eu pedi um sanduíche de 30 centímetros. Logo depois que eu comi esse sanduíche, em 5 minutos, eu queria pegar outro. Só que eu fiquei com vergonha de voltar na mulher em que eu tinha acabado de comprar um sanduíche deste tamanho e pedi outro. Então eu simplesmente saí do shopping e fui até um Subway que tinha ali perto na rua e comi outro sanduíche de 30 centímetros. Eu sinto um pouco de vergonha disso hoje. Analisando assim, quão bizarro de eu sentir vergonha de mim mesmo naquele momento, de eu querer comprar um negócio, mas falar, caraca, como assim você vai comprar outro seu imenso? Enfim, hoje em dia não rola mais esse tipo de coisa. Mas essas são algumas das lembranças que eu tenho da época. Você faria tudo de novo? Não sei, cara. Acho que eu sinto falta de ser imenso, de gordo, de não conseguir me levantar da cama direito, de não caber em lugar nenhum, em roupa nenhuma. Acho que eu preferia continuar comendo 15 fatias de pizza no rodízio. Sacanagem, gente. Claro que eu faria de novo. Mas talvez, se eu tivesse conseguido não engordar a ponto de precisar da cirurgia, obviamente teria sido melhor. Mas como não foi o caso, eu fiz a cirurgia e faria de novo sim, com certeza. Mostra uma peça de roupa que você usava antes da cirurgia. Bom, como eu era muito grande e não tinha dinheiro para ficar comprando roupa em loja de gordo, eu tinha muita camisa lisa, porque a minha tia é costureira e ela fazia as camisas do meu tamanho. Essa aqui é uma delas. Eu tinha algumas calças também, tipo 56, mas depois que eu emagreci, eu doei todas essas minhas roupas enormes, inclusive as camisas. Essas lisas, algumas sobraram porque eu ainda uso para dormir. Depois eu meio que me arrependi de ter dado todas as minhas roupas de gordo, porque eu emagreci, aí dei tudo, comprei roupas novas, aí agora eu engordei 15 quilos e as minhas roupas novas ficam pescando. Aí eu tenho que ficar, tipo, assim na rua. Aí eu fico com peito de pombo imenso. Então agora eu tenho poucas roupas que me cabem confortavelmente, onde eu não preciso ficar encolhendo a barriga para não ficar aparecendo bacon aqui do lado, sabe? Enfim, chegamos ao final dessa tag. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se para receber os novos vídeos e fica à vontade para me seguir nas redes sociais também. Não esquece de deixar aqui embaixo também nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo ou uma sugestão que você tenha para um próximo vídeo. Então eu te vejo na próxima segunda-feira. Valeu!